pelo TEPS, ao qual voltará no próximo ano. Já está, parece que a desenhar uma história a cores, uma história curta, e especialmente porque houve a possibilidade de trazer trabalhos do Patagónia e do Segredo do Juiz Pino, o livro que também estamos a lançar hoje, com duas capas que o Pascoal Frizenda fez de propósito para a edição portuguesa, e por incluir alguns dos trabalhos que o Pascoal Frizenda não houve possibilidade de incluir no livro Patagónia, que são estes que aqui estão expostos. Algumas são primeiras versões, a lápis, que depois acabaram por ser abandonados, outras são estudos de personagens. Podem inclusivamente ver estudos mais elaborados de cada um dos personagens que depois, estes também foram aproveitados para a edição portuguesa do livro do Patagónia, que está ali exposto, se quiserem dar uma vista de olhos. Portanto, isto são tudo primeiros esboços que depois o Frizenda acabou por não utilizar. Aqui tem alguns mais elaborados também, que aparecem no livro, que é a viagem depois do TEPS para a Patagónia. A Quinta da China. Também muitas outras, não é? Não estarem associados a este evento. E eu aproveitava também, se calhar, aqui a intervenção do Mário, uma vez que foi o Mário também um dos grandes mentores da vida inicial do Pascoal Frizenda à Ana Dia. Infelizmente não, sem sucesso. Sem sucesso. Desta vez sem sucesso, porque o Pascoal Frizenda, quando lhe foi feito o convite para esta exposição aqui no festival, ele de imediato se disponibilizou para ceder o material, mas avisou logo que seria muito difícil estar presente. Nós fizemos todos os esforços para que ele pudesse vir. Ele houve aí uma altura que esteve mesmo hesitante em vir cá um dia, mas entretanto apareceu-lhe um compromisso profissional inadiável e ele não pôde deslocar-se. Sim, a cenografia está muito bem conseguida, é da altura de um dos cenógrafos habituais do festival, do Rio México. No ano passado, curiosamente, já esteve ligado à cenografia de um outro livro editado pela Povo, o Gilista, do Reinhard Classe. Não sei se estiveram presentes cá no festival no ano passado. Também teve uma cenografia bastante original e este ano ele esmerou-se. Houve pouco tempo para idealizar o espaço, mas ele mesmo com pouco tempo conseguiu recriar perfeitamente o ambiente de uma aventura de TEPS, em especial de uma aventura tão emblemática como o Patagónia. Porque quando começou a editar o TEPS em Portugal, fê-lo inicialmente como uma experiência, mas uma experiência assumidamente, portanto, ou seja, escolhendo um livro que, se fosse uma experiência única, seria aquele que ele, enquanto editor, considerava o livro mais emblemático do TEPS na coleção Texon, portanto, na versão do TEPS gigante, editado em Itália. Uma vez que o trabalho do Pascoal Frizenda era o único, era aquele, ele só tinha feito aquele TEPS na altura e foi um TEPS que mereceu um dos maiores elogios, portanto, um pouco por todo o mundo, porque esta edição do Patagónia já está editada no Brasil, em Espanha, em França, em Espanha não. Em França, Brasil, Itália e Portugal. Zé Carlos, posso-te pedir umas palavrinhas sobre o trabalho do Pascoal Frizenda? Ele escreveu sobre o Patagónia? Sobre o Patagónia. Sobre o Patagónia inicialmente, porque o Patagónia foi um livro no qual o Pascoal Frizenda se documentou enormemente. Aquilo que eu posso dizer sobre o Patagónia, tu já disseste e já tivemos a oportunidade no ano passado, em Madia, quando da apresentação, de falar. É uma obra-prima, é considerada das melhores histórias de sempre do TEPS. É uma história sui generis, ou seja, quem não conhece a personagem pode ler muito bem esta história. É baseada em factos reais, a história da Argentina,
É uma história épica, extremamente bem desenhada, bem documentada, baseada numa ideia original do próprio editor Sérgio Bomelli, que depois o Mauro Bozelli deu seguimento. Aliás, este ano saiu também em Itália uma história baseada numa ideia também do Sérgio Bomelli, que o Mauro Bozelli desenvolveu, portanto já começa a ser costume. Bem, pronto, eu penso que não haverá muito mais nada a dizer, senão que nada melhor do que o povo começar com o texto do que esta história. Em tudo diferente do Juiz Bino. Já falaremos sobre o Juiz Bino. Podem-se perguntar porque é que não existem aqui nesta exposição originais do Patagónia. Essa pergunta tem uma resposta simples. O Pasquale Frisenda, como é habitual em Itália, acabou por vender todas as pranchas a um colecionador. E o colecionador, apesar de disponível para aceder para esta exposição, não o conseguia fazer em tempo útil. Então, nesse caso, foi necessário recorrer ao material que o Pasquale Frisenda ainda dispunha, nomeadamente os esboços e os primeiros estudos, e foi a partir desse material que se elaborou aqui esta parte dedicada ao Patagónia. Podemos agora passar para este lado. No Patagónia não dispomos de originais. No caso do Juiz Bino, dispomos de originais em quantidade quanto basta. E aqui podemos verdadeiramente observar toda a mestria do trabalho do Pasquale Frisenda em cada uma das pranchas desta história. O Pasquale Frisenda é conhecido como sendo um desenhador muito lento a elaborar cada uma das suas páginas. Talvez seja essa uma das razões porque ele até à data só ter elaborado apenas 2 histórias do Tex. Esta história, O Segredo do Juiz Bino, é uma história que sucede ao Patagónia, foi publicada posteriormente, Patagónia inicialmente em 2009, esta em 2013, na série normal do Tex em Itália, tanto que o sistema de elaboração de layout de cada uma das páginas é diferente. Aqui temos apenas 3 tiras por página, os quadrados são maiores, há menos quadrados por página, mas se no Patagónia pode ser considerado uma obra-prima do Tex, este trabalho do Segredo do Juiz Bino não lhe fica muito atrás em termos de qualidade do desenho, porque nota-se que o Pasquale Frisenda, apesar de estar mais limitado pela questão do formato, não poupou no pormenor, no elaborar do desenho. E se vocês tiverem atenção aos originais, vão de ver que o Pasquale Frisenda, neste livro, também se procurou documentar, conforme é possível também ler numa pequena entrevista que o José Carlos Francisco publica no blog do Tex, em que se coloca a questão diretamente ao Pasquale Frisenda. Ele também procurou os ambientes da época, procurou a documentação disponível, foi que documentação essa que foi utilizada, como por exemplo aqui, isto é com base numa fotografia que existe da altura, noutras pranchas também. Esta também é muito conhecida e que é depois também utilizada na capa do livro. Capa essa que temos aqui os originais que o Pasquale Frisenda teve a simpatia de fazer exclusivo para a edição portuguesa. Portanto, as capas originais da série italiana são feitas pelo Cláudio Villa, inclusivamente na badana dos livros podem ver a capa que saiu na edição italiana originalmente, a preto e branco e depois colorida pelo Cláudio Villa, mas aqui para a edição portuguesa
Como é uma coleção que está muito focalizada no trabalho do desenhador, nós pedimos ao Pascoal e Frizenda e o Pascoal e Frizenda acedeu a fazer estes dois magníficos originais que aqui estão e que dão origem às duas capas da edição portuguesa. A edição portuguesa, que é lançada, digamos, oficialmente hoje, infelizmente estávamos a contar até à última que o Pascoal e Frizenda se decidissem mudar de ideias e viesse até cá, não é possível, mas de qualquer forma ela aqui fica o registro do terceiro título que lançamos na coleção Romance Gráfico do Tex e que, no fundo, ao ser o terceiro, reúne as duas aventuras que o Pascoal e Frizenda já fez no Tex e por aí está demonstrado a qualidade que eu entendo enquanto editor que o Pascoal e Frizenda tem para figurar nesta coleção. Continuar e já estamos a trabalhar nos próximos títulos que se prevê serem lançados no evento do Clube Tex que ocorrerá em abril de 2017 na cidade de Anadia. Não sei qual é o dia, Zé Carlos. 29 e 30. 29 e 30, já sabem, todos os aficionados de Tex dirigirem-se à Anadia para mais um grande dia. E aí com dois autores. E aí com dois autores. E segunda-feira feriado, que é para descansar as emoções. Será um fim de semana em grande. Não sei se querem colocar alguma questão, alguma coisa que eu não tenha focado. Eu posso só dizer que é uma história, estava a bocadinho, dizer que é uma história muito diferente. O Patagal, pronto, é uma história baseada em factos reais, um ato épico histórico. O Juiz Bingo é uma história, o Juiz Bingo é uma personagem que o G. Luís e Bondel, o criador do Tex, já tinha trazido para a série, só que apareceu numa história por aparecer sem grande importância. E a uma altura tinha sido até tratado como uma espécie de canalha engraçado. O Boselli veio fazer uma história que vem realçar mais a dimensão humana do homem e a paixão que ele tinha por uma atriz de teatro que era a Vivi e que no fundo vive muito da figura do juiz e da sua paixão. No fundo é também um canalha simpático também, mas de uma maneira mais romanceada. É uma história diferente, é uma história mais do western, mas que continua, como o Pantalão, a ser muito bem escrito e muito bem desenhado. Alguma questão? Diga. O senhor ao escolheu a história porque, como disse ali, gostou, admirou ou porque foi publicada primeiro noutros países? Não, elas já foram todas publicadas em Itália originalmente. É assim, o universo do Tex é um universo sem limites, tem centenas, milhares de histórias. Muitas vezes o problema é escolhê-las. Portanto, isto aqui também pesa muito a opinião pessoal e as preferências do editor. E eu, enquanto editor, entendi que esta coleção ficava grandemente valorizada com o trabalho do Mauro Boselli e do Pascoal e Frizenda. Daí a seleção inicial do Patagónia. Depois publicámos um trabalho também de um grande autor italiano que é o Massimo Fortuny, Tempestade sobre Galveston, e agora, finalmente, o segundo trabalho do Pascoal e Frizenda no Tex, que é O Segredo do Juiz Bingo. Portanto, como disse, em 3 livros lançámos as 2 histórias do Pascoal e Frizenda no Tex. Se eu mais alguma vez vier a fazer outra longa história, será também. Muito bem. Uma última palavra. Posso só acrescentar uma questão? Vais apostar sempre em autores atuais que trabalham atualmente no Tex e nunca em edições? Inicialmente a aposta passará por aí. Autores atuais que estejam a trabalhar no presente no Tex, preferencialmente coisas recentes, trabalhos recentes. Sim. Quais é que são os títulos que vais lançar na Anadia? Isso ainda não posso falar. Também podemos vir a publicar edições de um autor já falecido, por exemplo. Sim, exatamente, sim, isso, mas pronto, isso será um caso muito específico, está bem?
Já agora é para saber se a frequência se vai manter, portanto, vai-se publicações anuais. A intenção é a frequência manter-se, a coleção ter 2, 3 títulos por ano, consoante a disponibilidade, mas seguramente 2 títulos. Estava aqui a esquecer-me de um outro trabalho. A exposição é centrada no texto do Pascoal e Frizenda, mas o Pascoal e Frizenda tem outros trabalhos, nomeadamente este último painel, uma história que ele fez e que foi editada em agosto deste ano. É a história mais recente do Pascoal e Frizenda, chama-se Sangue e Gelo, e no fundo é uma história fantástica, baseada na retirada das tropas francesas da invasão da Rússia no tempo do Napoleão. O que é que acontece? Há um grupo de soldados que se reúne e está a empreender uma fuga, e depois a partir daí há uma sequência de fenómenos extraordinários. É uma história completamente fantástica, é um registro diferente, mas também onde podemos apreciar o gênio do traço do Pascoal e Frizenda. É uma história que é publicada numa coleção chamada Le Story, é uma coleção muito boa, é mensal, sai editada pela Bonelli em Itália, e que todos os anos edita 1 ou 2 números especiais, e este ano coube ao Pascoal e Frizenda fazer um desses números especiais. Que é escrito, desculpa, Tito Faracci, que também é um dos argumentistas também do Tex. Enquanto que no Patagónia e no Segredo do Juiz Pino dá-se a coincidência do Pascoal e Frizenda estar a trabalhar com o mesmo argumentista, o Mauro Boselli. Digamos que o Mauro Boselli é o curador do Tex, portanto ele é o responsável pelo delinear da estratégia, o que é que vai acontecer ao personagem, isso tudo. Aqui, um dos argumentistas do Tex também, o Tito Faracci, acabou por fazer este argumento que resultou no Sangue e Gelo. Uma história também muito interessante do Pascoal e Frizenda. E pronto. Publicável em Portugal? Poderá eventualmente ser publicado. Esta história tem um pequeno problema, que não ser um problema, mas que poderá trazer custos adicionais, que é o facto de ter uma série de páginas a 2 cores. Como as páginas não coincidem em cadernos, essas não têm custos adicionais, portanto poderá ser mais complicado. Mas é uma hipótese que está em consideração. E pronto, espero que tenham gostado desta exposição, agradeço também a vossa presença e que, pronto, sigam lendo o Tex e que o Tex seja por muitos e bons anos. Muito obrigado. E até dia 3, não é? Até dia 3? Até dia 3 no jantar do Tex, sim senhor, está bem, é isso mesmo.